Olá, eu sou o Rodrigo Cruz, professor de Geografia, e hoje vou te dar algumas dicas sobre a prova da ESA. Vamos lá? Bem, galera, o que cai na prova da ESA em Geografia? O edital traz para a gente 6 grandes grupos de conteúdo, abordando aí o território nacional, suas fronteiras e suas características, o espaço brasileiro, os aspectos físicos, as políticas territoriais com foco para o meio ambiente, também população brasileira e políticas territoriais regionais, além, é claro, de modelo econômico. O que eu fiz para vocês? Eu analisei as últimas provas dos últimos 5 anos e a partir dessas provas nós podemos identificar quais são os principais conteúdos cobrados nessas provas. Vamos dar uma olhada? Olha lá. Esse é um raio-x da prova da ESA. Quais são os conteúdos mais cobrados? Nos últimos 5 anos, os conteúdos mais cobrados, aqueles que mais se destacaram foram climas e biomas, com um número maior de questões, seguido depois de assuntos relacionados às bacias hidrográficas e no modelo econômico ligado, sobretudo, à estrutura energética brasileira. Bem, aqui a distribuição dos conteúdos. Vamos dar uma olhada nesses conteúdos e revisar um pouquinho? Observe só. Espaço brasileiro, climas. O território brasileiro, ele está situado em sua maior porção, quase todo, na faixa intertropical do planeta. Isso acaba proporcionando um predomínio de climas quentes. Observe aí. Você pode observar que a maior parte do território está situado dentro dessa faixa intertropical. Por isso, maior incidência dos raios solares, um clima mais quente. Agora, observando a questão climática, vale destacar que há uma grande diversidade climática, sobretudo por conta da sua extensão latitudinal. Uma extensão norte-sul, com mais de 4.000 quilômetros de extensão, o que garante aí, especialmente nesse território, uma variedade de climas muito grande. Vamos falar um pouquinho sobre cada um dos tipos de clima, bem rapidinho? Observe. Aqui nessa porção norte do país, predomina o clima equatorial, um clima com baixa amplitude térmica, uma variação de temperatura muito baixa ao longo do ano, sobretudo porque está próximo da linha do Equador. Além disso, uma grande quantidade de chuvas o ano inteiro e temperaturas médias elevadas. Já na região central brasileira, se estendendo por parte do Nordeste e do Sudeste brasileiro, nós temos o clima tropical, o tropical típico. Essa variação climática, o tipo tropical, é um clima em que você tem uma alternância entre um período chuvoso e um período seco. No período mais chuvoso, no verão, você tem aí uma temperatura média em torno de 24, 25 graus, enquanto no inverno a temperatura média em torno de 21, 20 graus. É óbvio que existem dias que a temperatura vão ser bem maiores e no inverno com temperaturas também chegando em alguns dias a temperaturas menores, mas a média entre 20 e 25 graus. A amplitude térmica média varia entre 4 e 7 graus nos climas tropicais. E essa alternância de verões chuvosos e invernos secos é o que marca a característica do clima tropical. Bem, agora vamos dar uma olhada aqui em outros climas. Na região do sertão nordestino, você tem aqui o clima semiárido, um clima com temperaturas médias elevadas e chuvas escassas e mal distribuídas ao longo do ano. É um clima que é marcado especialmente pelos longos períodos de estiagem. Já no litoral brasileiro, predomina o clima tropical úmido ou tropical litorâneo, também conhecido como pseudo-mediterrâneo ou tropical modificado. Especialmente no litoral nordestino, ele tem uma marca. Qual é? Ele acaba tendo uma maior concentração de chuvas no período de inverno. O inverno é o período chuvoso no litoral nordestino, onde predomina o tropical litorâneo ou tropical úmido. Já na região serrana do Sudeste e parte também aqui
especialmente aqui do Sudeste, você tem o tropical de altitude, onde a altitude acaba contribuindo para que as temperaturas fiquem um pouco mais baixas nessa média do ano. Um detalhe especial é que ele tem um comportamento de chuvas um pouco parecido com o clima tropical. Verões mais chuvosos e invernos mais secos. Bem, e para terminar aqui a nossa análise, vamos dar uma olhadinha no clima, o único tipo de clima que está fora dessa faixa tropical, né? Fazendo essa transição do clima tropical para o clima temperado. No Brasil não tem clima temperado, mas a gente tem aqui na porção sul do Brasil, observe aqui, a gente tem o clima subtropical, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano, médias térmicas mais baixas, pois está mais distante da linha do Equador, e além disso, a gente ainda tem uma amplitude térmica maior, né? Durante o verão, as temperaturas médias atingem 25, 26 graus, enquanto no inverno, as temperaturas médias ficam na casa dos 12, 15 graus, então há uma amplitude térmica bem maior. Vamos ver aqui agora como que as massas de ar influenciam nos climas brasileiros. Observe. Vamos lembrar que as massas de ar são grandes bolsões de ar que se deslocam no território em função de suas características de origem, né? Temperatura, pressão. E no Brasil, especialmente durante o verão, há um predomínio de massas de ar quente. A gente tem a massa de ar equatorial continental, que surge sobre a floresta amazônica, a massa equatorial atlântica, a massa tropical continental e a massa tropical atlântica. 4 massas de ar quentes, sendo que a equatorial continental é quente e úmida, equatorial atlântica quente e úmida, tropical atlântica quente e úmida e apenas a tropical continental quente e seca. E qual a influência dessas massas sobre o território brasileiro? Bem, todas aquelas que são quentes e úmidas elevam a temperatura e a quantidade de chuvas, e especialmente o comportamento da massa equatorial continental, que surge sobre a Amazônia, associada ao elevado grau de evapotranspiração, né? A transpiração e evaporação promovida pela floresta amazônica. Acaba elevando muito a umidade do ar, que associada especialmente à umidade que vem do mar, né? No caso da tropical atlântica, forma ali entre as duas um grande corredor de umidade chamado Zona de Convergência do Atlântico Sul, também conhecida como ZCAS. É essa zona de instabilidade que provoca forte quantidade de chuvas em boa parte do território brasileiro durante o verão. Portanto, compreender a dinâmica dessas massas de ar nos ajuda também a compreender um pouquinho do fluxo e do índice pluviométrico durante o verão no Brasil. Ok? Vamos ver o que acontece agora no inverno? Bem, vamos lá. No inverno, o Brasil recebe uma visita de uma massa muito ilustre, a massa polar atlântica. A massa polar atlântica chega no território brasileiro, né, atua com maior intensidade durante o inverno. Ela vem do mar de Weddell da Antártida, passa pela Argentina e chega ao Brasil. Quando chega ao Brasil, ela atua em 3 ramos. Um primeiro ramo, vindo pelo litoral e chegando a atingir aqui o litoral nordestino, é quando ela, ao encontrar com a tropical atlântica, promove chuvas frontais durante o inverno, né? A gente ainda tem aqui, ó, um segundo ramo que avança pelo interior do país e promove geadas, e um terceiro ramo que, sem obstáculos, avança em direção ao centro-oeste e também a franja sul da região norte, provocando um fenômeno conhecido como friagem, atingindo tanto boa parcela do centro-oeste como o sul da região norte do país. Bem, então essas massas de ar, elas acabam contribuindo no comportamento de chuvas e de temperatura no território brasileiro. Vamos avançar? Vamos ver como que isso caiu nas provas? Na prova, né, do concurso 2018-2019, disse assim: o fenômeno influenciado pela massa de ar polar atlântica e responsável por provocar a queda brusca da temperatura e ventos frios no centro-oeste do Brasil é chamado de, a gente acabou de ver aqui,
friagem. É um fenômeno provocado pela chegada da massa de ar polar atlântica, que avançando pelo território brasileiro em seu terceiro ramo, acaba fazendo despencar as temperaturas por 2, 3 dias no máximo, tanto na região centro-oeste quanto na faixa sul da Amazônia. Então, friagem. Observe aí que a questão ainda trouxe alguns outros conceitos, convecção, associada aí a um processo de chuvas convectivas, de ascensão do ar úmido, isso é mais em regiões quentes, frente fria, quando uma massa de ar fria se encontra com uma massa de ar quente e forma-se a frente fria. Orográfica associada a um tipo de chuva, onde se forma a partir do bloqueio realizado pelo relevo, e a inversão térmica, um fenômeno típico do período de inverno, especialmente em ambientes urbanos, onde a temperatura do ar inverte sua posição natural e acaba paralisando a circulação atmosférica, concentrando maior poluentes, trazendo danos nocivos à saúde da população. Portanto, a questão, letra A, friagem. Vamos ver outra questão? Questão de 2017 e 2018. Analisando a dinâmica relativa aos climas que atuam no território brasileiro, percebe-se que em toda a região sul ocorre o clima? Bem, na região sul é a única região onde o clima não é essencialmente tropical, é um clima de transição. Portanto, é o clima subtropical úmido, um clima com temperaturas mais baixas e uma amplitude térmica, uma variação maior ao longo do ano. Bem, além de climas, um outro conteúdo muito importante é o conteúdo de biomas. O conteúdo de biomas também é muito importante, tem caído com uma certa frequência. E se a gente observar bem o mapa aqui, você vai perceber que a distribuição de biomas está associada à distribuição de climas. Na porção norte do Brasil, predomina aqui o bioma amazônico, o domínio da floresta amazônica, quase que idêntico à distribuição do clima equatorial. Na região central brasileira, a gente tem o clima, o domínio do cerrado, associado ao clima tropical. Portanto, é muito tranquilo para a gente fazer uma associação que o clima, ele vai determinar, vai influenciar, especialmente na distribuição da vegetação. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui então, rapidinho, porque eu separei para você. Mais uma vez, a extensão latitudinal do território, a grandeza do nosso território acaba contribuindo para que o território brasileiro tenha uma grande diversidade de paisagens. A classificação dos diversos grupos naturais foi bastante estudada pelo geógrafo Aziz Absaber, que determinou a classificação em domínios morfoclimáticos. São divisões do território, não só baseando-se na condição da natureza, da vegetação, mas também do relevo, também da condição de solo, também da condição geológica e especialmente do clima. Bom, é importante deixar claro também que os biomas, os domínios naturais, eles não são estanques. Eu não dou um passo e passo de um bioma para o outro. Existem faixas de transição e essas faixas são chamadas de ecótonos. Bom, no Brasil destacam-se aqui na região do Mato Grosso do Sul o complexo do Pantanal, na região de transição entre o Nordeste e o Norte, aqui no estado do Maranhão, o domínio da Mata dos Cocais é também uma faixa de transição, e no litoral brasileiro alguns autores trazem aqui os mangues, como também uma dessas faixas. Alguns abordam como um único domínio, outros como faixas de transição. Enfim, são áreas características. E o que a gente precisa saber sobre cada domínio? Vamos dar uma olhada? Observe aqui comigo. Primeiro, essa relação, conforme eu disse, o clima e a relação direta com a vegetação. Repare aqui comigo, o clima equatorial se relacionando com a floresta amazônica, o clima tropical se relacionando com as características do cerrado. Então, as características do clima determinando diretamente nas condições da vegetação. Vamos avançar. Ali, a vegetação é o reflexo do clima. Aí, observe um detalhe. O que eu preciso saber? Quais são as relações? Eu fiz aqui um quadrinho que representa para vocês um pouquinho dos aspectos físicos e os principais impactos.
É importante deixar claro que essas relações são as mais cobradas nas provas. É importante saber localizar cada um desses domínios, mas é importante saber também qual é a relação que esses domínios têm com o tipo climático e quais são suas principais ameaças, quais são seus principais impactos. Observe, no domínio amazônico, por exemplo, que é um domínio florestado, eu quero marcar isso aqui, um domínio florestado de grande porte, né? É um domínio heterogêneo, de grande diversidade, latifoliado, folhas largas, né, para perder a umidade, vegetação perene, não perde as folhas, uma vegetação higrófita, ou seja, ela é adaptada a ambiente úmido e onde tem o clima equatorial. A vegetação da mata, da floresta amazônica, é uma vegetação que representa um grande patrimônio genético, por isso, grande cobiça internacional sobre nossos recursos. E quais são os principais riscos, as principais ameaças que esse bioma, que esse domínio, né, sofre? Especialmente o avanço da fronteira agrícola, o avanço, né, da pecuária e da agricultura comercial, que sai da região do Cerrado e avança em direção à floresta amazônica, sobretudo nas últimas 2 décadas, e também o constante desmatamento na faixa leste da Amazônia. É exatamente essa faixa que representa o arco do desflorestamento e que tem sido aí alvo de grande preocupação não só no Brasil, mas internacional. Com relação ao cerrado, aí eu queria destacar não só o cerrado, mas também a caatinga. Aqui, ó, vegetações arbustivas. Vegetação de menor porte, especialmente mais afastada, né? E especialmente o cerrado, uma vegetação adaptada à alternância de um período chuvoso e um período seco. Isso fez com que essa vegetação desenvolvesse cascas grossas e galhos retorcidos para se adaptar ao período de estiagem. Já no caso da caatinga, essa adaptação se dá na presença de muitos espinhos, né? Uma folhagem aciculifoliada na forma de espinhos, para evitar a perda de umidade. No caso aqui do cerrado, quais são os principais riscos? O avanço da agricultura comercial tem provocado, né, não só um forte desmatamento, mas também a erosão dos solos e a erosão genética. O que é essa erosão genética? A erosão genética é a perda da biodiversidade, né, onde a substituição de sementes nativas, de elementos e vegetação daquele ambiente por sementes e plantios comerciais, reduzindo a diversidade. Além disso, o plantio comercial com uso abusivo de agrotóxicos tem eliminado uma série de micro-organismos, insetos e espécies, o que vem afetando gradativamente em toda a cadeia biológica local. Aliás, o cerrado, que sofre com muita erosão, sofre também, né, e já é identificado como um hotspot brasileiro, um dos biomas ameaçados de extinção. Bom, no caso da caatinga, que é um ambiente predominante na região do sertão nordestino, a caatinga ela tem um tênue equilíbrio entre a sua manutenção e a desertificação. Uma mínima alteração desse domínio já inicia o processo de desertificação. Observe que aqui a gente ainda tem outros domínios, a Mata Atlântica florestada e a Mata dos Pinhais também florestados. Esses domínios florestados, ambos sofreram com muito desmatamento. A Mata Atlântica, no período inicial de ocupação do território brasileiro, pelo litoral, com o avanço das frentes de exploração de pau-brasil, as aberturas para as lavouras de cana-de-açúcar, de café, e depois com a expansão urbana. Já no caso da Mata dos Pinhais, também conhecidas pela presença das araucárias nos planaltos do sul do Brasil, você tem a exploração madeireira, especialmente para a produção da celulose, né, matéria-prima do papel. Então, esse processo de exploração, tanto na Mata Atlântica quanto na Mata dos Pinhais, fez com que esses domínios fossem bastante devastados, né, bastante destruídos, e hoje são um dos que têm os menores índices de preservação.
Bom, e no sul do país, no extremo sul, a vegetação de campos, também conhecido como os pampas, que é uma vegetação herbácea, uma vegetação rasteira, predominantemente rasteira, onde o relevo suavemente ondulado, conhecido como coxilhas, né, acaba facilitando o desenvolvimento da pecuária. Aliás, a pecuária, né, com o seu pisoteio, acaba provocando uma erosão e também iniciando um processo de arenização, impactos comuns na região sul do Brasil. Vamos ver como caiu? Bem, ESA 2017-2018 disse assim: no território brasileiro, em decorrência dos diversos fatores que se combinam, encontramos várias formações vegetais caracterizadas como arbustivas, nas quais predominam os vegetais arbustivos e herbáceos, e a única formação que não se enquadra nesse contexto é, bom, vamos ver, os manguezais. Os manguezais têm formações arbustivas, né, entremeado com formações arbóreas e florestadas. No caso aqui, ela é mais mista. O cerrado é uma vegetação arbustiva. O complexo do Pantanal é uma mata de transição, então uma grande heterogeneidade aqui, da mesma forma que os manguezais. A caatinga arbustiva. Portanto, o único aqui que não é, conforme diz aqui, ó, não se enquadra nesse contexto arbustivo, é a floresta amazônica, que é florestada, heterogênea, de grande porte. Vamos avançar? ESA 2014-2015. Na faixa leste do Brasil, desde o século XVI, um domínio natural sofreu extensiva devastação, provocada pela extração do pau-brasil, plantio da cana-de-açúcar e café, expansão urbana e implantação de eixos de transporte. Atualmente, restam apenas 8% deste domínio natural denominado, bem, na faixa litorânea brasileira, é a Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica sofreu essa extensiva devastação, sobretudo por conta do processo de introdução da colonização do território brasileiro, e esse processo acabou afetando diretamente aí, né, esse domínio, que é hoje um dos mais devastados do país. Bem, agora vamos dar uma olhada no modelo econômico. Das questões relacionadas ao modelo econômico, especialmente as questões de energia, chamaram a atenção. Um número bom de questões ligadas à matriz energética, à estrutura de composição energética no Brasil. Repare esse quadro. O quadro que eu trago traz a distribuição das fontes de energia consumidas no Brasil. Primeiro, as fontes de energia gerais. Observe que a gente tem aqui, no primeiro quadro, o petróleo predominando, gás natural com 13%, petróleo com 36% e carvão com 5,7%. Bom, isso é uma informação muito relevante porque isso significa que eu tenho mais de 50% da energia consumida no Brasil advinda de combustíveis fósseis, não renováveis. Vou voltar aqui. Ó, repare que a gente tem então petróleo com 36%, gás natural com 13% e carvão com 5,7%. Né? Portanto, eu tenho mais de 50% de energias e combustíveis não renováveis. Seguidos depois de energia hidráulica, derivados da cana, outras fontes consideradas aí fontes renováveis ou alternativas. Em relação à matriz elétrica brasileira, eu queria destacar a seguinte situação. Repare aqui comigo. Quanto à produção de energia elétrica, há um amplo destaque para a energia produzida a partir das hidrelétricas, energia hidráulica, 65% a partir dela, e outras fontes complementando esse quadro. Repare também que essas estruturas, né, elas advêm de formas diferentes de exploração. O petróleo, por exemplo, é extraído em sua maior parcela nas chamadas plataformas continentais, especialmente na região aqui da Bacia de Campos e de Santos, no território brasileiro, né, e no litoral aqui do Sudeste, né, sul-sudeste do país. Bem, observe que a gente também tem algumas áreas de exploração no continente, mas a maior parte em plataforma continental
especialmente nessas bacias sedimentares. Quanto à energia hidráulica, cabe destacar aqui que é o maior potencial hidráulico, né? O maior potencial para a geração de energia hidráulica no país está na região norte, mas não por conta do rio Amazonas, mas sim por conta dos seus afluentes. Os afluentes do rio Amazonas são rios que correm por regiões de planaltos e esses afluentes acabam tendo grande potencial hidrelétrico. Bom, mas em virtude do baixo baixo percentual de população vivendo na região, número de cidades ainda muito pequeno, né, o aproveitamento ainda é muito baixo. Existem recentemente novos projetos instalados na região norte, mas eles visam atender sobretudo a exploração mineral e os projetos siderúrgicos que surgem recentemente na região. Bem, a bacia hidrelétrica mais bem aproveitada é a bacia do Paraná, né, que tem um maior potencial hidráulico aproveitado. E por quê? Porque aqui estão os maiores contingentes populacionais, as maiores concentrações urbanas e as maiores concentrações industriais. Então, essa elevada demanda acabou fazendo com que fossem instaladas nessa região os maiores complexos hidrelétricos do país. Bom, e aqui, né, resumindo um pouquinho do que eu disse, baixo potencial, baixo aproveitamento do potencial na região norte e elevada capacidade na região sul e sudeste. Vamos ver como caiu? Podemos classificar as fontes de energias como tradicionais, modernas e alternativas. Sobre as fontes de energias alternativas ou renováveis, que causam menos impactos no meio ambiente, podemos citar os seguintes exemplos. 2 detalhes. Eu quero destacar aqui, ele falou de energia renovável. Observe a letra A, fala de petróleo, a letra D fala de petróleo, a letra E fala de petróleo. Então, não são renováveis. E ele fala aqui que causam menos impactos. Aqui eu tenho lenha, exploração madeireira. Portanto, nos resta que letra? Letra B. Energia eólica, solar e biomassa como energias de menor impacto. Bem, então nós vimos aqui os primeiros conteúdos mais cobrados. Eu te aguardo na próxima aula com mais dicas para a prova da ESA de Geografia. Um abraço!